tarde, boa noite a todos que estão aqui me assistindo para mais essa live, onde nós vamos falar sobre 5 verduras incríveis para combater a má circulação, as varizes e as dores nas pernas. Então, se você tiver algum problema cardíaco, se você já teve trombose nas artérias ou nas veias, se você tem pressão alta, se você sente dor nas pernas, se as suas pernas incham, se você não consegue andar um trajeto muito comprido, porque as suas pernas acabam doendo, acabam ficando pesadas e te obrigam a parar, esse vídeo é para você. Então, se você tiver qualquer problema que afete o seu sistema cardiovascular, esta live é especialmente para o seu caso, porque eu vou te mostrar formas simples, baratas e principalmente eficazes de melhorar a sua circulação sanguínea. Então, antes da gente começar aqui com essas 5 verduras, com essas 5 folhas, eu peço que você escreva no chat e também nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu amo saber de onde o pessoal está assistindo o nosso conteúdo. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. E você? Onde você está? No Nordeste, no Sul, em São Paulo, no Norte? Está em outro país? Está na África? Me conta aí, escreve nos comentários, escreve no chat e também me diz se você tem algum problema de circulação, porque eu quero te conhecer melhor. E vamos direto para o nosso quinto vegetal, para a nossa quinta verdura, que é o espinafre, pessoal. O espinafre, ele é muito bom para a sua circulação por diversos motivos. E o primeiro motivo é o fato de ser rico em ferro. Então, por isso, ele ajuda na produção de glóbulos vermelhos. Então, o nosso sangue, para estar saudável, ele precisa da quantidade adequada de ferro. Uma das principais causas de anemia é justamente a deficiência de ferro. Por esse motivo, esse mineral é fundamental para a saúde do nosso sangue e, consequentemente, para a nossa circulação. O espinafre também é rico em ácido fólico, que é uma substância capaz de reduzir os níveis de homocisteína. E, por esse motivo, o ácido fólico também é capaz de reduzir o risco de coágulos. E a homocisteína, que é um exame que a gente pede, em alguns casos, ela está associada ao maior risco de coágulo e também de problemas cardiovasculares, como placas de aterosclerose. Então, num caso em que a gente solicita a homocisteína de um paciente e essa homocisteína vem alterada, nós precisamos tomar algumas medidas para reduzir essa homocisteína, já que ela indica um maior risco de problemas cardiovasculares. E uma das formas de reduzir essa homocisteína é justamente consumindo o ácido fólico, ok? A homocisteína alta, ela pode danificar o endotélio, que é o revestimento, a parede de revestimento interno dos nossos vasos sanguíneos. E o ácido fólico, ele é fundamental para que o nosso organismo metabolize essa homocisteína. Então, pessoal, se a sua homocisteína está alta, o espinafre, por conta do ácido fólico, pode ajudar a reduzi-la. Além do ácido fólico e além do ferro, o espinafre também é rico em vitamina A, que é também muito importante para manter a integridade dos vasos sanguíneos, para fazer a manutenção da saúde do nosso endotélio, da parede interna de revestimento dos vasos. Também é uma substância que contribui para a antioxidação do seu corpo, então ajuda a combater os radicais livres, ajuda a combater o estresse oxidativo e também pode contribuir para o bom funcionamento da sua coagulação. O espinafre também é rico em vitamina C, então a vitamina C garante uma produção, uma síntese adequada do colágeno, que é uma proteína indispensável para o bom funcionamento da circulação, porque o colágeno ele mantém a integridade dos vasos sanguíneos. Sem colágeno, os vasos sanguíneos vão ficar frágeis, os vasos sanguíneos podem romper mais facilmente. Então a vitamina C, por participar da produção do colágeno, é fundamental para a saúde dos vasos. Mais do que isso, a vitamina C também tem propriedades anti-inflamatórias
e também contribui para a produção do óxido nítrico, que a gente vai falar daqui a pouquinho com mais detalhes do óxido nítrico. E por fim, o espinafre também o espinafre também é rico em fibras e por esse motivo ele é capaz de contribuir para a redução da pressão arterial, controle do colesterol e também controle do açúcar no seu sangue, que são fatores de risco para a má circulação. Então, se você tem pressão alta, colesterol alto, se você tem diabetes ou pré-diabetes, provavelmente a sua circulação também está ou estará comprometida em algum momento da sua vida, porque esses problemas danificam as paredes dos vasos sanguíneos, lesam os vasos sanguíneos e, consequentemente, pioram a circulação. Nosso quarto vegetal, nossa quarta verdura é a couve, que é rica em vitamina K, uma vitamina crucial na coagulação sanguínea, porque ela participa diretamente da produção, da síntese de proteínas da coagulação. A vitamina K, ela ativa fatores de coagulação essenciais, como a protrombina, os fatores 7, 9 e 10. Então, se não tiver os níveis adequados de vitamina K, a sua coagulação vai ficar comprometida. O que isso significa? Que vai haver um aumento do tempo necessário para formar os coágulos. E isso indica um maior risco de hemorragia e também uma cicatrização pior. Porque qual é o objetivo da coagulação? Se por algum motivo um vaso seu se rompe, se por algum motivo você tem um sangramento, o seu corpo precisa estancar esse sangramento, precisa parar esse sangramento. E é justamente isso que a coagulação faz. Então, se tem um vazamento de sangue, se há uma hemorragia, se há um sangramento dentro do seu corpo, os fatores da coagulação serão ativados e comandarão a coagulação daquele local, que nada mais é do que um tampão, como se tivesse um cano furado, e aí vai chegar a coagulação e vai tampar esse cano justamente onde está o furo. Então essa é a função da coagulação no nosso corpo. E mais do que participar da coagulação, a vitamina K ela também regula o cálcio do nosso organismo, direcionando o cálcio, esse mineral, para onde ele é necessário. Então, de certa forma, ela pode contribuir também para a prevenção da aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos nas suas artérias. Então, se a vitamina K consegue direcionar o cálcio para onde ele realmente deveria estar, ela contribui para que esse cálcio não seja levado para as artérias, dessa forma prevenindo também a aterosclerose. A couve, além disso tudo, ela também tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e é rica em fibras, contribuindo para, mais uma vez, reduzir a pressão, controlar melhor o colesterol e também o açúcar no seu sangue. Terceira verdura é a rúcula, que é rica num mineral chamado potássio. O potássio ele é fundamental para regular a pressão arterial. Então, a deficiência de potássio é uma das causas de pressão alta. O potássio também tem propriedades vasodilatadoras, ou seja, ele relaxa os vasos e aí acaba permitindo, acaba dando mais espaço para o sangue correr, melhorando a circulação. A rúcula também é rica em nitratos, que no nosso corpo são convertidos em óxido nítrico. E aí o óxido nítrico é o principal motor da vasodilatação, do vasorrelaxamento, é a principal substância que faz com que as suas artérias se dilatem e deixem mais espaço para o sangue correr. A rúcula também é rica em vitamina A e vitamina C, já falamos da importância dessas vitaminas para a circulação, é rica em fibras e também tem um grande potencial antioxidante e anti-inflamatório. Pessoal, vamos para a nossa segunda verdura, mas antes eu peço que você deixe o seu like neste vídeo, porque o seu like vai fazer com que este conteúdo chegue em outra pessoa. O algoritmo do YouTube, quando o vídeo tem likes, quando o vídeo tem comentários, quando o vídeo tem compartilhamentos, ele entende que esse conteúdo é relevante e, por esse motivo, acaba distribuindo mais e melhor esse conteúdo. Então, a sua curtida, o seu joinha, o seu like tem o potencial de salvar uma vida. Por quê? Porque
O seu like tem o potencial de melhorar a circulação de uma pessoa. E quais são as principais causas de morte hoje em dia? Problemas de circulação, principalmente infarto e derrame. E se a pessoa tiver uma alimentação rica nestas verduras, eu garanto que o risco dela de infarto e de derrame vai diminuir muito. Então a sua curtida, o seu like podem prevenir um infarto hoje. Conto com você, com a sua ajuda, para fazermos essa mensagem viralizar. E a nossa segunda verdura é o agrião, que tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, é rico em vitamina C e rico também em carotenoides, substâncias que, quando consumidas, são convertidas em vitamina A, que já falamos a importância. O agrião, assim como a rúcula, também é rico em nitratos, contribuindo para a vasodilatação e também é rico em fibras. E a nossa primeira verdura, pessoal, que eu adoro, na verdade eu gosto de todas essas. O agrião que eu não gosto tanto, mas quando tá ali na rabada, né, quando tá no ensopado, fica gostoso. Esse aqui eu gosto bastante. Essa verdura, ela é rica em vitamina K, rica em vitamina C, também é rica em beta-caroteno, precursor da vitamina A, rica em fibras. Então, se você perceber aqui, as verduras são boas para a circulação por motivos bastante similares. Então, elas têm características em comum. E essa nossa primeira verdura, que vai te ajudar a combater a má circulação, além do agrião, além do espinafre, além da couve, além da rúcula, é a acelga. Então, pessoal, olha, essas verduras têm um grande potencial de ajudar no combate da circulação. No entanto, não dá para você se iludir e acreditar e ficar pensando que, não, eu vou comer uma porção de acelga por dia, uma porção de agrião por dia, e aí eu vou estar com o meu problema da circulação resolvido. Você não pode pensar dessa forma. Por quê? O combate à má circulação depende de vários fatores. Então não adianta você comer acelga todos os dias, mas continuar ingerindo muito sódio, bebendo, fumando, comendo muito açúcar, controlando mal a pressão, controlando mal o colesterol, controlando mal o diabetes, continuando sedentário, não se esforçando para manter um peso saudável. Então, o principal ponto para combater a má circulação é combater o motivo, a causa da má circulação, que geralmente é sobrepeso, obesidade, pressão alta, diabetes, colesterol alto. Então, a gente combatendo esses problemas, a gente combatendo essas causas, aí sim nós podemos ter sucesso no combate à má circulação. Mas o primeiro ponto de todos para resolver um problema é combater o problema, é atuar na raiz desse problema. Então, se você quiser controlar melhor a sua pressão, diabetes, colesterol, se você quiser controlar melhor o seu estresse, parar de fumar, parar de beber, dormir melhor, se relacionar melhor, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade. Eu vou deixar aí o link, é o primeiro link da descrição e também o link fixado nos comentários. Você vai clicar no link, preencher os seus dados, é uma plataforma segura, e aí vai adquirir o seu livro, vai chegar na sua caixa de e-mail, que é um livro em formato digital, você vai ler o livro, colocar em prática e a sua vida vai melhorar. Por quê? Um estilo de vida saudável é capaz de fazer tudo isso que eu estou te falando, sem precisar de exames, sem precisar de remédios e sem precisar de médicos. Então, se você quiser melhorar sua circulação, ter mais saúde, mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida, clica agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade 100 hábitos para passar dos 100 anos. E se você não gostar do livro, não se preocupe, você manda uma mensagem que a gente devolve os seus R$ 25,90, ok? Tem a garantia incondicional de satisfação. Então clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Pessoal, dá uma nota para esse vídeo, por favor, de 0 a 10. O que você achou desse nosso vídeo aqui sobre as 5 verduras boas, incríveis, maravilhosas para combater a má circulação?
O seu feedback, a sua opinião são muito importantes aqui pra gente do canal, porque a gente está sempre buscando melhorar e trazer um conteúdo de ainda mais qualidade para o seu dia a dia. Então eu peço a sua ajuda, peço a sua opinião, peço a sua avaliação desse vídeo aqui e não se preocupe, não se acanhe em dar uma nota baixa, porque eu prometo para você que eu não ficarei chateado e que nós não deixaremos de ser amigos, ok? Vamos para o nosso chat aqui. Vamos ver o que o pessoal está falando hoje. Vamos ver de onde que o pessoal está falando hoje. E quem é que vai receber um abraço também. Meu primeiro abraço do dia vai para Edivânia da Silva, lá do Recife. Um abraço também para Adriane Pereira, para a Fatinha Fati, para Vilma Lopes, de Marechal Hermes, que está no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Um abraço para Ariamã Alves, de Mossoró, que está sempre aqui com a gente também. Um grande abraço para Zélia Gavazzi Rutolo, de Joinville, em Santa Catarina. A Adriane Pereira está falando que é de Serra, em Caxias do Sul. Um abraço para Rosa Lima, de Santo André, ABC Paulista. Um abraço também para minha querida Deise Maria Barro, que está sempre aqui com a gente também, todo dia na live. Um abraço para Rosane Pasquale, para minha querida Cleudete Ferreira, de Araçatuba, São Paulo, todo dia com a gente aqui. E para o meu grande amigo Felipe Alves da Silva, diretamente lá de Fortaleza, o meu querido Felipe Surdo, que está todo dia com a gente aqui na live, compartilhando os vídeos. Então faça como o Felipe, compartilhe esse vídeo nos grupos, compartilhe esse vídeo com a sua família, com as pessoas que você quer bem. Eu tenho certeza absoluta que você conhece uma pessoa que tem má circulação. Então, olha, envia esse vídeo para essa pessoa, demonstre o seu carinho por essa pessoa. Eu tenho certeza absoluta que ela vai ficar muito feliz ao descobrir que essas 5 verduras que ela pode comprar na feira, baratinhas, vão ajudar na circulação dela. Então, olha, compartilhe saúde, compartilhe amor, compartilhe esse vídeo. Pessoal, compartilhar saúde é um ato de amor, então vamos compartilhar esse vídeo sem miséria, sem pena, sem acanhamento. Vamos viralizar essa mensagem aqui. Conto com você para a gente fazer do mundo um lugar com menos pessoas com problemas de circulação. Então, olha, nossa missão aqui desse vídeo é melhorar a circulação das pessoas. E para isso, basta você enviar esse vídeo para elas. Conto contigo. Um grande abraço para Sheila Variedades da Paraíba, para a Marilza Petenon de Nova Mutum, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, na verdade. Um abraço para Marisa Siqueira de Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, e também para o José Paulo, ligado no vídeo direto de Camaçari, na Bahia. Grande abraço para Janice Garcia, para Antonieta Pereira, lá de Salvador, para Eleusa Mineirinha, que está falando que é de Brasília. Um abraço também para Heloísa Oliveira, para Rubens Santos, para Valdeci Ribeiro de Goiás, para Rosalina Maciel Pantoja e para Maria da Conceição Ferreira de Barra Longa, Minas Gerais, a Rosalina de Macapá, no Amapá. Grande abraço também para o Danilo Proença, para a Viviane Spena, para o Milton Nicolete de Jaçanã, São Paulo capital. Um abraço para minha amiga Maria Trevisan de Guarulhos. Um abraço para o Joilson Santos, para Maria Ivoneide de Camaçari, mais gente de Camaçari aqui. Um abraço também para Maria José Dourado de São Luís do Maranhão. Um abraço para RN de Curitiba, para Renilda Cabral de Guapimirim. E ó, pessoal, hoje é segunda-feira, né? E também um abraço para o querido Balduino Chiren, lá de Porto Alegre, ó. Vamos ver como é que tá o tempo hoje. Vamos ver como é que tá aqui a praia hoje. Vamos ver como é que tá a Pedra da Gávea, a Lagoa da Tijuca. Vamos ver. Aproveitar que a live ficou um pouquinho mais curta. Vamos mostrar. Tá um pouco nublado, olha, pessoal, como é que tá hoje. Não tá nem dando pra ver a Pedra da Gávea toda, que é essa pedra que tá encoberta pelas nuvens, atrás do prédio. Temos a lagoa aqui, mas hoje tá nublado. Vamos ver como é que tá a praia. Vamos ver como é que tá a praia nessa segunda-feira, dia 22 de janeiro, 8h20 da manhã. Vamos ver como é que tá a praia. Ó a praia. Bom, pessoal, é isso, hein? Calma aí, vou me despedir direito de vocês. Vou sentar ali na minha cadeirinha. Bom, voltando aqui.
Pessoal, olha, esta live acabou, mas você que tem problemas de circulação, eu imagino que você também queira saber outros alimentos, outras medidas simples que possam contribuir para melhorar, para resolver esse problema. E por esse motivo, eu separei outros 2 vídeos que também vão te ajudar a melhorar de forma natural a sua circulação. Esse aqui, sobre uma bebida que pode ajudar a melhorar a sua circulação, e esse aqui sobre frutas que vão te ajudar contra este mesmo problema. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta e uma boa semana para todos nós. Fui!